Tiago e diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha continuar dando vida, saúde e guardando de todo mal o Senhor e sua família, amém? Quero pedir à igreja, aleluia, a atenção da igreja, pois pregação não é barulho, pregação é ensinamento, e nessa noite o Senhor vai nos ensinar algo, amém? Quando o apóstolo Paulo estava com seus companheiros, e isso é a pregação ainda não, e ele estava com seus companheiros, estava indo para uma cidade chamada Antioquia. A Bíblia diz que quando ele chegou no sábado na sinagoga e foi lida a lei e os profetas, e a Bíblia vai dizer que os chefes da sinagoga disseram a ele: irmão, se tem alguma palavra de consolo, falai para o povo. Você diz amém sempre? Amém. Glória a Deus. O papel do ministro do Senhor é transmitir nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor. Nessa noite o Senhor tem uma palavra de consolo para a tua vida. Por gentileza, na tua Bíblia, quem trouxe Bíblia, abra a sua, no Evangelho que escreveu São Marcos. Evangelho que escreveu Marcos. Vamos aprender algo da parte do Senhor. Confesso para a igreja que eu acho que poucos irmãos escutou isso que eu vou dizer. O Senhor me avisou que ia pregar hoje, mas o Espírito Santo de Deus me avisou, igreja. Quem crê nessa verdade? Eu já estava dormindo, falei com a minha esposa, tirei um cochilo, e eu sonhei que chegava na igreja, sentava ali embaixo, e o pastor dizia: suba lá para cima. Foto. Eu já me preparei antes, já me antecipei na minha marina. Mas, para não ficar só em minhas palavras, existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, ele é conhecido como os evangelhos sinóticos, ou seja, são parecidos. Mas o interessante de campanha, meu presbítero Fernando, é que Deus coloca um tema no coração do pastor, um tema, e aparece vários ministros, e cada um ministra a mesma palavra, porém Deus dá visão diferente a cada um deles. E o evangelho sinótico é mais ou menos isso. O que um fala, o outro não fala. Por mais que seja parecido falar algumas coisas, mas um fala, o outro não fala. E me chamou a atenção o evangelho de Marcos, porque quando lemos que existem 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, aí nos perguntamos, por que não tem o evangelho de Pedro? Concorda comigo, pastor? Uma pessoa que nem Pedro, caminhou sobre as águas, afundou sim, mas caminhou. Uma pessoa que tem um temperamento difícil, por que não teve o evangelho de Pedro? Mas se eu falar para a igreja que esse evangelho já existe, você vai entender bem que o evangelho de Marcos, na verdade, é a vida de Pedro retratada por Marcos. Vamos entender isso breve, e eu creio que você vai sair daqui, aleluia, de uma maneira diferente. Diga assim comigo: nunca é tarde para Deus trabalhar na minha vida. Você vai saber essa noite que nunca é tarde para o Senhor fazer algo na vida de cada um de vocês que está aqui. Eu creio nessa verdade. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, os versículos de número 30 até o 44. A igreja só me acompanha. Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versículos de 30 a 44. O Evangelho de Marcos, igreja, ele é considerado o mais antigo dos evangelhos.
é o segundo evangelho, vem logo após Mateus. Ele é considerado por alguns estudiosos da Bíblia o mais antigo. Agora, o apóstolo Pedro, aleluia, logo após ser libertado pelo anjo e se dirigiu a uma casa que estava tendo uma oração, lembra? A Bíblia vai dizer que essa casa que ele entrou era a casa de Marcos. E o nome de Marcos não é Marcos. Marcos é sobrenome. A Bíblia vai dizer, quando você lê 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Pedro diz que o apóstolo Pedro chama Marcos de filho. Ou seja, Marcos trabalhou com Pedro e com Paulo. Se você ler lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 14, o apóstolo Paulo vai dizer que ele é muito útil para o ministério. Quando lemos Atos capítulo 12, versículo 12, a palavra do Senhor diz que João Marcos estava na casa quando Simão Pedro entrou. Então acreditamos, os estudiosos acreditam que o Evangelho de Marcos é relato, aleluia, da vida de Pedro. Era uma pessoa que escrevia o que Pedro ia dizendo. Mas não quero confundir muito a igreja, só para a igreja entender a introdução. E Marcos não andou com os 12, perceba, ele não andou com os 12, Marcos. Ele não conviveu com Jesus, mas conviveu com uma testemunha ocular. O que é isso mesmo? Ocular, uma pessoa que viu. Ele conviveu com Pedro, e Pedro conviveu com Jesus, e Pedro dizia e Marcos escrevia. Amém? Se você me entende, diga amém. Amém. Graças a Deus. E entendemos agora que quem escreveu esse evangelho foi Marcos, mas por direção de Pedro. Através das pregações de Pedro, Marcos ouvia seu relato e escrevia. Mas vamos nos aprofundar ainda mais na palavra do Senhor. Capítulo 30 do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que voltaram os apóstolos e se apresentaram. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Eles voltaram de uma viagem missionária e se apresentaram a Jesus. Eles relataram ao Senhor tudo que havia feito em sua missão missionária. Se você ler o verso 7, capítulo 6, verso 7, a Bíblia diz que Jesus tinha dividido de 2 em 2, meu pastor, e já tinha lhe dado autoridade. Ou seja, os apóstolos aqui, eles estavam com autoridade. Agora perceba o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer que ele diz a Jesus, relata tudo o que havia feito e ensinado. E Jesus diz, olha, vamos para um lugar à parte, deserto. E o texto vai dizer que Jesus diz isso para o presbítero Fernando, porque eles não tinham tempo nem para comer. Perceba que quem prega a palavra tem que ter tempo para meditar, para pedir oração a Deus, orientação ao Senhor. Porque aqui Jesus vê a necessidade daqueles homens. Eles vinham de uma missão e Deus Jesus fez, olha, vamos para um lugar à parte. E a Bíblia diz que Jesus disse isso porque ele não tinha lugar nem para comer. E o texto vai dizer que eles entraram no barco e se distanciaram da praia. Entraram no barco e foram-se embora. Porém, quem estava na terra, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, você que está na terra, clamando ao Senhor para Ele fazer algo em tua vida. Sabe qual é o segredo? Esse aqui. A Bíblia diz que quando Jesus ia se distanciando no barco, toda aquela multidão, meus pastores, começaram a seguir o Senhor na terra, no sentido figurado, e a atalhar, que se fala atualmente. A Bíblia diz que eles chegaram antes do Senhor a pé. Eu já aqui aprendo uma lição. Quando eu morava aqui em cima, perto da casa das gêmeas, eu, minha esposa, Lucas e a menina, eu não tinha nem carro nem moto. E a igreja que eu fazia parte era perto da casa da nossa irmã Jaqueline, perto, não é longe, não era mora. A
só eu, quando chovia aí todo mundo. E eu acredito fielmente em você que vai fazer a obra do Senhor. A pé, se desgastando, cansado, das lutas da vida. O Senhor vai se compadecer da tua luta, do teu esforço, igreja. A tua caminhada não é em vão. Eu nunca almejei nada, e nem almejo. E o Senhor foi trabalhando, e vem trabalhando, e continua trabalhando. Assim não será diferente na tua vida, quando você parar de colocar obstáculos para fazer a obra do Senhor. Percebe o que aconteceu aqui? Aquela multidão não se comoveu, meu pastor, com a distância que o barco ia se distanciando. Não. Elas chegaram antes de Jesus. E a Bíblia vai dizer, lá no texto, que, aleluia, eu posso sentir Jesus nesse lugar. A Bíblia diz que quando o Senhor desembarcou, ou seja, vai para cá, o Senhor colocou o pé na areia, já desceu do barco, viu? Desembarcou. A Bíblia diz que Jesus, ele se compadeceu de toda aquela multidão, porque era como ovelha, igreja, que não tinha pastor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor começou a ensinar muitas coisas. Isso aqui é o cumprimento de uma profecia, em Isaías capítulo 40, versículo 11. A Bíblia diz que ele ensinará o seu rebanho como pastor. Isaías lá atrás proferiu algo que está acontecendo agora. E agora, aleluia, glória a Deus, é que vem a parte chave da mensagem. Olha para cá. Não tira o foco da mensagem. A Bíblia diz que já era tarde. Repita comigo. Já era tarde. Aleluia, glória a Deus. Então os seus discípulos disseram a Jesus: Olha Jesus, olha mestre, já é bastante tarde. Despede a multidão para que elas, indo pela aldeia ou pelo campo, possam comprar o que comer. Repita comigo. Era bastante tarde. Eu não sei que ponto da tua vida tu chegaste até este lugar. Alguém pode virar para você e dizer: olha, já é tarde. Deixa eu falar. Continue, não, já é tarde. Alguém olhou para essa placa desse ministério. Eu gosto de ficar nessa tecla. E dizer assim: olha, já é bastante tarde para esse ministério, para aquele lugar. É tarde demais. Eu não sei se alguém olha para o teu filho ou para o teu marido e diz: olha, é tarde demais para ele fazer a obra contigo. Aleluia, glória a Deus. Aquela comissão só tem 4 pessoas, puxa, é tarde demais. Mas deixa eu te falar algo do Senhor nessa noite. Pode ser tarde para o homem, para a mulher, para os governantes, para o rei, mas nunca é tarde para Jesus trabalhar na tua vida. Só que recebe essa palavra, levanta a mão e dê um brado de glória para o Senhor. Confesso para a igreja, quando eu li essa passagem, é algo tão atual, meu presbítero Fernando, na nossa vida. Porque muitos olham para mim e para você e dizem: olha, é tarde demais. O diagnóstico já foi dado, mas é tarde demais. Estou todo arrepiado. Eu senti Jesus nesse lugar. Quando saí de casa, eu estava vendo algo e o pastor estava falando ainda. O pastor estava falando com uma pessoa e disse: tu, olha para cá. O pastor estava dizendo, estava revelando para alguém, dizendo: tu chegaste aqui pela misericórdia do Senhor. E ele falando, antes dele terminar a igreja, o homem disse ao pregador: eu tive 5 câncer. O homem disse: eu tive 5 câncer. Percebe como Deus revela as coisas, igreja. O Espírito do Senhor, aleluia, glória a Deus, está dizendo para aquele homem que está aqui pela misericórdia, pela graça do Senhor. E ele confirmou que o profeta falava a verdade. Ele disse: eu tive 5 câncer. Mas a palavra de hoje, igreja, você que chegou aqui desesperançosa, aquele currículo faz tempo que está naquele lugar. Alguém olhou para você e disse: olha, bota o currículo em outro campo, porque ali já é tarde demais. Eu quero dizer para você, aleluia, glória a Deus.
Pode ser tarde para o homem assinar aquele papel, pode ser dificultoso, pode colocar obstáculo, pode colocar até o pé para você cair. Mas nessa noite, Jesus tem uma palavra para a tua vida. Ele está dizendo: não é tarde para eu trabalhar na tua vida. E a Bíblia vai dizer ainda, igreja, que os discípulos, perceba, é um olho, é uma ótica humana, é uma pessoa que tem suas limitações e diz a Jesus: olha, Senhor, já é tarde, manda essa multidão ir embora para que elas possam comprar o que comer pela aldeia ou pelos campos. Aleluia, aleluia. Esse ministério está de pé ainda, porque nunca é tarde para Deus trabalhar, meu irmão. E a Bíblia vai dizer, igreja, que o Senhor, aleluia, glória a Deus, escute com atenção essa mensagem, para você sair daqui com as bênçãos do Senhor na sua vida. Amém? A Bíblia diz que o Senhor diz: vai vós mesmo, compre pão para eles comerem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vai vós mesmo comprar pão para eles comerem. E o texto vai dizer que os discípulos dizem: iremos comprar um denário de pão. Denário é uma moeda de prata romana, ela valia por um dia de trabalho. Denário. Eles estavam dizendo, em outras palavras, compraremos 200 moedas de pão, 200 dias. 200 dias, ou seja, 200 moedas de pão. Os discípulos, a gente, igreja, perceba uma coisa: eu e você não somos diferentes desses discípulos em grande parte. Sabe por quê? Porque duvidamos muitas das vezes que o Senhor pode trabalhar em nossa vida. Duvidamos. Eu trabalho ainda pela misericórdia em um lugar, e isso aqui é um breve testemunho ligeiro. 2 fatos. Louva a Deus pela vida desse casal, a irmã missionarieta e o pastor Everaldo. Confesso que não sou muito romântico, sou meio duro, meio grosso, mas meu sentimento é verdadeiro, minha esposa sabe. É uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Sabe por que colocou na minha vida? Porque eu estava no trabalho, eu não tinha mulher ainda, o primeiro casamento eu me separei, e eu pedi ao Senhor, eu clamava ao Senhor para colocar alguém na minha vida para que me ajude comigo. Eu pedi a Ele naquele lugar de pessoas ímpias, pessoas que, enfim, e o Senhor me colocou, está aí. Eu trabalhando e fazendo a obra de pé. Não esqueça desse detalhe: faça a obra de pé, faça liso, faça com dinheiro, faça se arrastando, mas faça a obra, porque o Senhor vai te recompensar. E eu lá naquele lugar, eu recebi algo, igreja, sobrenatural. Sim, posso dizer que é sobrenatural. Eu ganhei uma bonificação no mês. Diante de Deus que eu estou no altar, se eu estiver mentindo, o Senhor me consuma. Me consuma. Eu recebi uma bonificação do mês. No mesmo mês eu recebi outra. Percebe? Quando você trabalha na obra do Senhor aqui dentro, pode ter o empecilho que for, minha irmã, lá fora o Senhor trabalha também na tua vida. E o Senhor, a Bíblia vai dizer que Jesus diz: os discípulos agora questionam: mas como vão comprar 200 denários de pão, mestre? É muita gente. Manda eles embora para que possam comprar pão pelas aldeias. Aí chega a parte que o Senhor me revela. Eu vou dizer à igreja o que é que Ele me revela. Jesus diz: ide ver quantos pães tem. Percebe? Jesus diz: vai ver quantos pães faltam. Não. Você que está nos assistindo, aleluia, glória a Deus, comece a dar valor e a valorizar aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Porque a Bíblia diz que Jesus fala: ide ver quantos pães tem. E o Evangelho de João é o único evangelho que retrata essa mesma mensagem. Porém, a Bíblia diz no Evangelho de João que aparece um menino, minha irmã Marina, sem nome, mas com obra. Você que faz a obra do Senhor. Atrás de nome, de título, meu querido, esqueça. Para o seu ego ser levado, elogios. Se você fazer a obra, meu perfeito no Fernando, sem nome, o Senhor te recompensa, meu irmão.
Aleluia. Glória a Deus. Se você só tem uma bolachinha seca, se você só tem pacote de fuga, você não tem nada, mas continue, aleluia, clamando a Jesus. E a Bíblia diz, igreja, olha para cá, que o Senhor pega aqueles pães e aqueles peixes, olha o que Ele faz. Isso é uma lição para mim e para a tua vida. Confesso que estou fazendo isso agora, estou agradecendo mais a Deus agora, mas eu reclamava tanto. A Bíblia diz que Jesus levanta os pães e os peixes, olha para o céu, é um ato de piedade. Ele está tendo piedade, ele está agradecendo aos céus, ao Pai, a Deus, que eu e você, igreja do Senhor, venha agradecer mais a Deus. Mas meu marido é meio, esposa é meio achado. Agradeça a Deus pela esposa e pelo esposo que Deus te deu. Agradeça a Deus pelo trabalho que Ele te deu. Glória a Deus. Nunca é tarde para Deus trabalhar na tua família, na tua saúde, na tua vida, nos teus planos, nos teus projetos. Olhe para cá. Olhe bem para cá. Essa igreja podia estar em qualquer outro lugar. É uma coisa que não sai da minha mente, meu presbítero Fernando. Para alguém isso é besteira. Não. É a gente saindo daqui e ir para outro lugar. E alguns irmãos que saíram, de vez de derramar e de jogar as suas bênçãos sobre esse ministério, sobre nossas vidas, não, posso falar que não, né? Não se encontra. Mas que Deus venha continuar te abençoando. Quando você é no foco da mensagem, o que tem que brilhar é a mensagem. Conversa com a igreja, quando o ministro vir ministrar, toda hora e toda agora, não é para o ministro. Pode vir de Caruaru, de Recife, de Xogrande, não interessa. Aonde e agora é para a mensagem do Senhor, amém? Que a igreja vem continuar atenta à mensagem do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor agora leva aqueles pães e aqueles peixes para cima, agradece a Deus. Sabe o que Ele faz? Ele reparte os pães. Repartir é cortar, cortar em pedaços. A Bíblia diz que o Senhor reparte aqueles pães, dá aos discípulos e manda que eles possam servir aquela multidão. Reparte os pães, Ele reparte. A Bíblia diz que o Senhor pega os peixes e parte. Repartir, partir. Eu gosto de pregar assim, pastor. Ensinando. A Bíblia diz que Jesus primeiro ensinava, pregava e curava. Eu quero ser imitador de Cristo. Amém? Você venha se esforçar, venha descer mais, venha pedir revelação. Você que não tem o dom da palavra, que nem eu também, ou mesmo. Mas se você descer e pedir ao Senhor orientação da palavra, Ele dá, meu irmão. Assim. E você, isso nunca é tarde para Deus trabalhar em nossas vidas. Da mesma forma que Deus usa cada ministro que nós vimos na internet, Ele quer usar em você também de uma forma diferente. Como se fosse uma campanha da vida real, sabe? O tema é a nossa vida. Cada um tem o que falar da sua própria vida. E a Bíblia vai dizer, eu estou caminhando para o final, que o Senhor reparte os pães. Aleluia, glória a Deus. Reparte os pães e parte os peixes. E pede para os discípulos distribuírem. Sabe por que Jesus está fazendo tudo isso? Repartindo o pão, partindo os peixes. O Salmo 55, o verso 15, Salmo 55, verso 15, o salmista vai dizer: pela manhã, à tarde e ao meu dia, clamarei a Ele e Ele me responderá. Percebe que não tem tempo difícil para Jesus trabalhar na tua vida. Nunca é tarde, pastor Everaldo, para Deus tirar aquele papel, baixo e colocar em cima. Nunca é tarde. Pode passar o tempo que for. E a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos distribuem todo aquele alimento. Creio eu que naquele tempo com as
ressecado, não sei como é que chama aqueles pães, só sei que chama um menino que não tinha nome. Quero falar dele de novo. Ele não tinha nome, esse menino, viu? Que eu e você venha ser igual a esse menino, igreja do Senhor. Que eu e você venha igual a ser esse menino. E o texto vai dizer que todos comeram e se fartaram. Olha para cá. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Sabe o que é isso? As bênçãos de Jesus que vai vir sobre a tua vida, pastor, vai recair sobre o pastor, vai recair sobre a minha e sobre a da igreja, porque a Bíblia diz que todos se fartaram por aquele milagre. Eu estou falando algo para a igreja, que as bênçãos do Senhor, quando cai sobre a vida de um ministro, nosso presbítero Fernando, recai sobre a vida do nosso pastor também, de toda a igreja, de todo o ministério, porque aqui não é diferente. Se tivesse uma família aqui, no meio dessa multidão, faminta, com fome, as bênçãos de Jesus sobrariam sobre elas. Mas não, a Bíblia diz que todos se fartaram. E eu creio nessa palavra. Você que ainda não é evangélico, você que tem um desejo de seguir a Jesus, tem um desejo de seguir, mas é tanto empecilho, é tanta coisa, é tanto desejo do mundo, é tanta sede aqueles álbuns que eu sei bem, música mundana, festa do mundo. Mas já deixa eu te falar algo nessa noite. Quando você seguir Deus, pés de Jesus, você vai ver e perceber que para Deus não há nada impossível na tua vida. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que eles se fartaram, sobraram ainda. A Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Já pensou? Sobrar 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Tem um detalhe. O Evangelho de Mateus, igreja, Mateus relata esse mesmo fato e ele diz que eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Muita gente para se fartar. Muita gente para ser abençoado. E a Bíblia vai dizer que em meio àquela dificuldade, em meio a tantos obstáculos que aqueles discípulos viram, eles viram algo que eu e você, repito, costuma ver sempre no dia a dia de nossas vidas. É a dificuldade, é aquele velho não vai dar certo, é aquele velho é tarde demais. Poxa, o pastor está com a igreja aberta, com aqueles 2 obreiros, é tarde demais. Mas Deus nesta noite está dizendo para você, para a sua família, nunca é tarde para Deus trabalhar na tua vida. Amém? Nunca é tarde para Deus trabalhar na tua vida. O Evangelho de Marcos ainda, o capítulo 5. Você que está aqui essa noite, você que tem fé, cada um que está aqui, eu creio que tem fé. Fé em quê? Não sei. Não sei um projeto que tu tem no teu coração, ainda tendo fé, ainda tem esse lugar, clamando ao Senhor, não sei. Mas se você pudesse perguntar a mim, antes de você perguntar, eu vou responder. Se você perguntasse, meu presbítero, o que é fé? E como eu posso ter ela? O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, ele vai dizer que a fé é a certeza da coisa que se espera, é a convicção daquilo que não se pode ver, meu pastor Everaldo. Isso é que é fé. Mas não é que eu posso ter ela, meu irmão. Aí Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Percebe? Você que não é crente ainda, você que crê que é crente, só de você estar nessa cadeira ouvindo a mensagem do Senhor, você está tendo fé. A Bíblia vai dizer lá em Mateus, eu não quero confundir a igreja, mas eu quero que a igreja venha entender comigo que como Deus trabalha para quem tem fé. Isso aqui é muito forte. A Bíblia vai dizer que se aproximaram 2 cegos, quando
do cego, igreja? Amém. Se aproximaram dois cegos de Jesus. Ele era cego, como é que ele se aproximava? Pelo ouvido. Eles estavam vendo aquela multidão andando, os pastores andando, e ali a Jesus eles seguiram. E a Bíblia vai dizer que ele diz algo que nos chama a atenção. Ele diz: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Sabe o que é isso? Sabe por que ele diz: tem misericórdia de nós, filho de Maria e filho de José? Porque quando ele diz: tem misericórdia de nós, filho de Davi, ele está dizendo: eu não posso ver com meus olhos naturais, mas eu consigo ver que tu és o Messias prometido, filho de Davi. Nessa noite, o filho de Davi está aqui, igreja, tocando em algo que você não pode tocar, te curando, restaurando, derramando as bênçãos dele sobre a tua vida. E o texto vai dizer que eles dizem, Jesus diz: vocês creem que eu posso fazer isso? Você acredita que eu posso fazer isso? Você acredita que eu posso fazer o mover na tua geladeira, no teu armário, no teu guarda-roupa? Você acredita que eu posso fazer isso? Era Jesus dizendo. Aí eles dizem, os dois cegos: sim, Senhor. A Bíblia diz que Jesus tocou nos olhos deles e disse que vinha ser feita conforme a vossa fé. É Deus dizendo para você que está no teu lugarzinho aí, que venha ser feito nessa noite, irmã Jaíba, conforme a tua fé, meu irmão. Que venha ser feita nessa noite, conforme o querer de Jesus. Que é uma coisa, a Bíblia vai dizer lá em Mateus, aleluia, o capítulo 5, versículo 25 em diante, que uma mulher, já estou concluindo, é só para usar aqui saber como Deus trabalha na vida de quem tem fé. Que aquela mulher, há 12 anos, ela sofria de hemorragia e padecia na mão dos médicos, meu irmão. Ia sofrendo, gastando tudo que tinha na mão dos médicos. E o texto vai dizer que indo de mal a pior. Ei, não espere as coisas, não espere ficar de mal a pior para você se render aos pés do Senhor. Mas eu sou crente, amém. Não espere as coisas ficar de mal a pior. Aleluia. Aleluia. Para você começar a ser grato ao Senhor por aquilo que Ele te deu. Não espere. A Bíblia diz que ela indo de mal a pior. Mas, olha para cá, igreja, quando ela ouviu falar de Jesus, não segredo. Quando ela ouviu falar de Jesus, perceba que de agora para frente, a vida dessa mulher vai mudar. Porque outrora, quando ela não ouvia falar, ela vinha de mal a pior. Mas quando ela começou a ouvir falar de Jesus, a Bíblia diz que ela colocou a mão e a missionarieta por entre a multidão. Meu pastor Geraldo, é muita multidão, né? É muita gente. Não é verdade? É muita gente para eu e o Senhor querer tentar tocar o Jesus. Aquele algo que a gente vem pedindo, a vez demora, trava. Mas nessa noite, quem é você, igreja? Aleluia, glória a Deus. Vinha fazer conforme aquela mulher fez. A Bíblia diz que ela, por entre a multidão, percebe? Eu acho, não acredito que ela se abaixou e tocou nas ordens de Jesus. Nas ordens. Já estou concluindo. A Bíblia vai dizer no verso 36 que Jesus disse: isso aqui que eu vou dizer agora é para você que chega na igreja doente, com dor de cabeça, meu irmão Adriano, cansado, desgastado, fadigado, como nós como trabalhando somos, e saindo do mesmo jeito. Como é que pode o pastor Everaldo? Na igreja, a gente chega doente e sai doente. Sabe por que você sai doente? Saia com essa palavra nessa noite. A Bíblia diz que Jesus diz: filha, vai
paz, a tua fé te salvou. Percebe? Você pode sair daqui com dor de cabeça, enfermo ainda, aperreado um pouco, mas nesta noite, aleluia, glória a Deus, você vai sair em paz. Glória a Deus. Glorifica o Senhor, igreja, porque nessa noite Ele está dizendo para a igreja: se você chegou de um jeito, você vai sair de outro, sim. Você vai sair em paz. Você vai sair em paz. Você vai ter uma boa noite de sono e crendo, acreditando que para Jesus trabalhar em nossas vidas nunca é tarde, amém? Com a autorização do nosso pastor, a igreja fique de pé para já estarmos cumprindo o trabalho. Você que ainda não é evangélico, você que tem desejo de escutar as mensagens, os louvores da palavra do Senhor, mas você ainda não é crente, é que eu costumo dizer, há muito tempo, aleluia, há muito tempo, mas não há tempo a perder. Nessa noite, você que se tem de Deus, trilhar esse caminho que trilhamos, você que se sente uma pessoa outrora feliz, outrora magoado, às vezes com nada, mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Vem até aqui à frente, você que não é crente ainda, para nós estarmos orando pela tua vida, e Jesus vir fazer grande coisa sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. O mover que Deus fez naqueles cestos, aleluia, Deus quer fazer na tua vida também. Aleluia, glória a Deus. Vem até aqui à frente, se tem alguém. Se você aceita aceitar Jesus, tá bom, amém. Deus vai trabalhar abençoando, lhe dando esta força, porque o versículo que nossa irmã Germane falou, é interessante que Deus diz a Gideão: olha, Gideão, vai na tua força. Você está aqui porque você está tendo força para vir. Deus nem está te dando e nem tu está pedindo. Ele está dizendo: vai na tua força. Essa tua força Deus vai fazer o mover sobre a tua vida, amém? Te agradeço aí pela oportunidade. Deus abençoe. Sei que esta palavra é verdadeira.